Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a diferença sobre fundos abertos, fundos fechados, e eu escolhi uma gestora, aqui é a Sparta. A gente vai explorar todos os fundos dessa gestora aqui para analisar realmente qual o fundo mais rentável no histórico os últimos 12 meses. Então vamos ver, né, o comparativo de todos os fundos abertos da Sparta aqui dentro, em relação ao risco-retorno base 12 meses, a gente vai analisar esses fundos com um pouco mais de detalhes sobre as particularidades de cada um. No final, eu escolhi um fundo, inclusive um fundo aberto e isento, para a gente falar sobre ele. Mas, antes de tudo, é muito importante que a gente esteja bem claro na nossa mente a diferença principal entre fundos abertos e fundos fechados. Então, aqui do nosso lado esquerdo, temos esse cadeado aqui, né, que são justamente dos fundos abertos. Eu gostaria aqui de primeiro analisar com vocês características de fundo aberto. Então, no fundo aberto, por exemplo, se a gente pegar o nosso home broker aqui, a gente vai abrir no celular ele aqui, seja Nubank, seja XP, seja BTG, seja Santander, Banco do Brasil, enfim, você abriu o seu home broker, vai ter ali uma série de opções de vários fundos de diversas classes. Aí você vai encontrar fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial, fundo de previdência, etc, etc, etc. Tá? Então tem uma sorte de fundos ali. Né? Isso aí, esse fundo não tem ticker, né? Ele não é listado na B3, não tem um ticker ali, FUND11, né? Você não vai investir no fundo especificamente dentro da plataforma da B3, mas esses produtos, eles estão disponíveis na sua corretora ou no seu banco. Então, eles estão ali disponíveis para fazer o investimento. Você, investidor aqui, né? Nós, investidores, o que a gente vai fazer? Como esse fundo é um fundo aberto, cadeado aberto aqui, a gente pode colocar o nosso dinheiro diretamente dentro dele, né? Você aporta o seu dinheiro via banco nele, né? Ou seja, você não está entrando num fundo de cotas, né? Ao qual é bem diferente disso aí o processo, né? Eu vou explicar mais adiante. Então, no fundo aberto, você vai fazer a compra, basicamente, da quantidade que você quer. Você investiu lá 10 mil reais do seu principal, né, nesse fundo aqui. Esse 10 mil reais vai ser remunerado conforme a performance de cada fundo desses, conforme a entrega de cada um desses fundos. O mais importante para tomar atenção nesses fundos aqui, antes de entrar, logicamente, primeiro, prazo de carência, né? Tem alguns que têm prazo de carência, então você tem que ler o regulamento, tem que ver o prazo de carência e o prazo para você resgatar o dinheiro. Quantos dias? É D+1, D+2, D+3? Qual o prazo para você resgatar o dinheiro com cotização, que pode chegar comumente a D+30, tá? Para você tirar o teu principal, mais a rentabilidade que você teve no período, ok? Então, isso é bastante importante para você não ficar com seu dinheiro preso lá dentro. É importante que você conheça bem essas regras antes de entrar, beleza? Então, porque esses fundos aqui, se o fundo, o que acontece? Se ele tomar muito resgate, né, o fundo, por ele ter uma proteção para liquidez, normalmente esses fundos têm um prazo de resgate, que é para o fundo justamente se adaptar, poder entregar o dinheiro para quem investiu nele. Né? Então, ponto central aqui é você solicitou o resgate, então se você quer comprar, você compra direto na corretora. Se você quer o resgate, fica atento a prazo de carência, fica atento também ao período de resgate com cotização do seu valor investido, tá? Então, essa é a premissa principal aqui desses fundos. Agora vamos para o lado de cá, né? Então, estamos agora do lado oposto aqui. Vou passar para cá, então, beleza. Ó, esse aqui seria o contrário, seria um fundo que a gente já conhece, conhece de longa data, que são mais conhecidos no mercado. Exemplos, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, enfim, fundos onde você tem uma quantidade de cotas e essa quantidade de cotas não muda e não pode mudar. Essa quantidade só pode mudar se houver uma assembleia para emissão e através da emissão aí são inseridas novas cotas no fundo. Caso contrário, o fundo segue com o número de cotas fixas ao qual ele possui. Bom, e aí, se eu quero vender, na verdade, essas cotas, as minhas cotas, então como é que eu faço? Como o fundo é um fundo fechado aqui, cadeado fechado, eu só posso vender essas minhas cotas aqui para o quê? Para outro cotista. Então depende de ter uma contraparte que queira comprar essas cotas aí. Então oferta e demanda é aí que se forma o preço, né? Então as variações de preço no mercado, justamente em fundos fechados, fundos de cotas, elas são variações decorrentes de oferta e demanda de cada produto. Então, se eu quero vender a 100 reais, mas não tem ninguém que quer comprar a minha cota a 100 reais, só querem comprar 95, em algum momento vai ter uma força compradora mais menor que a vendedora, então você tem o descasamento, você tem o ajuste de cota lá, então você acaba tendo que se ajustar essas flutuações de preço para você achar o ponto de entrada e ponto de saída, bem diferente de fundo aberto. Fundo aberto você colocou o principal lá, né? E no fundo aberto,
A diferença é a seguinte: no fundo aberto, as cotas, na verdade, elas se dão criação de cotas dentro do fundo, no processo, inclusive, até diário, por exemplo. Se o fundo teve um ingresso, agora nós vamos passar para o lado do fundo aberto, aqui estou voltando para ele aqui, vamos lá. Fundo aberto para a gente fechar bem esse raciocínio. Então, se o fundo aberto recebeu, por exemplo, 100 milhões de ingresso em um dia específico, ele levou 30 milhões de resgate. Então, o fundo cresceu 70 milhões. O que o fundo faz? O fundo vai lá, ele vai aumentar o número de cotas aqui. Ok? Então, o fundo aumenta o número de cotas. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir o número de cotas dele em decorrência do ingresso de dinheiro ou do resgate. Então, esse fundo está sempre variando em tamanho aqui, mas ele não tem cotas, então você não vai enxergar essa variação em termos de cota. Quando você solicitar o seu resgate, você vai resgatar sempre, né, nesses fundos abertos aqui, vai ser um valor equivalente ao que você investiu, né, o seu principal, mais a rentabilidade do período, como a gente declarou aqui. Agora, voltando o raciocínio novamente para os nossos fundos fechados, bem conhecidos, fundos imobiliários, de exemplo aqui. Então, os fundos imobiliários é um fundo de condomínio fechado. Nesse condomínio fechado, a gente só pode negociar para outro cotista, aí você tem a variação do preço. Então, você tem a alavanca, sim, de ganhar dividend yield, de ganhar valorização de cota, mas essa alavanca de valorização de cota é em detrimento da classe de fundo. Funciona dessa maneira o fundo fechado. Então, prós e contras, né? Tem essa tabelinha central, eu achei ela bem interessante aqui, e vamos ver alguns pontos dela, diferenças principais entre fundos abertos e fundos fechados. Então, do lado esquerdo, em azul, a gente tem os fundos abertos, do lado direito, fundos fechados. Então, quais são esses fundos abertos? Fundos de renda fixa, multimercado, no caso, essas classes de fundo que pagam imposto, não são todos que pagam imposto, ele tem a cobrança do imposto recorrente a cada 6 meses, por exemplo, que seria o equivalente a um come-cotas, tá? No caso dos fundos que são fundos fechados, lado direito, você não tem essa opção aqui, quer dizer, suas cotas não são reduzidas ao longo do período. Fundo aberto, você pode resgatar a qualquer momento, de acordo com o prazo do regulamento, que a gente falou aqui. No fundo fechado, você não pode resgatar suas cotas. Você apenas pode vender no mercado secundário para outra pessoa. É isso que a gente falou nessa conversa inicial. Bom, fundos abertos, são aqueles fundos mais comuns que a gente vê no banco, corretora, você abre o seu home broker, você vai ver uma série deles, né? E agora, do lado direito, são fundos menos comuns, normalmente negociados em bolsa, lá, como exemplo, fundos imobiliários, ETFs e assim por diante. Fundo aberto permite aplicação a qualquer momento, e aí, no fundo fechado, como a gente falou bem, depende de uma emissão para o fundo conseguir fazer a alocação. Beleza? Então, estando claro as diferenças principais entre fundo aberto e fundo fechado aqui, a gente vai ver a lista de fundos abertos de uma gestora específica que eu escolhi, Sparta, para a gente fazer esse olhar, né, sobre quais produtos realmente o fundo tem aqui e fazer um comparativo entre eles. Então vamos lá, vamos mergulhar agora nos fundos, eu vou fechar a tela aqui e a gente vai ver os resultados deles. Então olha só, a Sparta ela tem uma série de fundos aqui, coloquei alguns deles, por exemplo, Sparta Top, Sparta Max, esses aqui têm um caráter pós-fixado, tá? O Sparta Debêntures Incentivadas, Sparta ANS, tem alguns indexados em inflação, Sparta Top Inflação, são com base no IMAB 5, né? Sparta Debêntures Incentivadas Inflação, também baseado no IMAB 5, tem um pré-fixado aqui, que ele é baseado no IDK. Então, veja, tem uma série de indicadores, índices diferentes para cada fundo aberto desses aqui. Aqui você tem o percentual de carrego de cada fundo, e aí nos chama a atenção, realmente, os fundos aqui, marquei um fundo mais rentável aqui, o fundo que deu praticamente uma rentabilidade entre as mais altas nos pós-fixados, foi esse Sparta Debêntures Incentivadas, ao equivalente ao carrego, no CDI mais 0,7. Relembrando, esse fundo aqui é um fundo isento, tá? Bem como os FIINFRAs, que são fundos fechados, esse é um fundo aberto e isento, ele tem o PL da ordem aqui de R$1 bilhão, tá? É um fundo, então, grande, e esse fundo aqui tem 153 emissores, já é um fundo mais antigo, da época de 2017. Então, percebam que tem vários produtos já maiores, tem mais um fundo, Sparta Top aqui, um fundo com PL de R$2 bilhões aqui, então são fundos grandes, com bastante emissores, um portfólio bastante diversificado, né? E aqui indexados à inflação, a gente viu o caso desse Sparta Debêntures Inflação, que é indexado ao IMAB, né? E aqui, por final, tem esse estratégico pré-fixado, que é o Sparta Debêntures Incentivados Estratégicos, que se baseia no IDK, mais 0,7 também. Então, vocês vejam que são fundos com um nível de recorrência bem interessante, nível de pagamento bacana. Quando a gente compara com o CDI, né, essa rentabilidade apresentada, e o IMAB 5 no mesmo período, a gente realmente conclui que esses fundos aqui superaram, né, com bastante tranquilidade, nos últimos 12 meses, os indicadores dos benchmarks CDI e IMAB 5.
Então a Sparta ela faz um trabalho aqui também de prospecção no mercado primário, nas emissões do mercado primário e do mercado secundário, tá? E eles fazem justamente movimentações e compras. Quando a gente compara com o juro, com o CDI, veja que eles ficam bem na média, na verdade, tirando o CDI, que teve aquele evento de fazer um ganho de capital extremo, porque quando ele começou, ele pegou o evento Light Americanas, né? Então ele está com 24% acumulado 12 meses, mas o juro já deu 20%. Você veja que é bastante similar a esses produtos aqui abertos que a gente mostrou, 21,5 até 22,8, esse Sparta pré-fixado. Então, em termos de rentabilidade, né, não tem quase nada a perder em comparativo desse último ano aqui, tá? Quando a gente vai para uma análise de risco-retorno, um equivalente a Markowitz aqui, a gente chega à seguinte situação. A gente tem do lado aqui esquerdo do gráfico uma nuvem de pontos com vários fundos, né? E vejo, com fundos de rentabilidade acima de 13, já está acima do CDI, né? Esse caso desse Sparta top inflação, né? Com uma volatilidade bastante baixa na rentabilidade dele, tá? Que não é volatilidade de cota, né? Porque isso não existe em fundos abertos. Então, é uma volatilidade de rentabilidade, beleza? Tem esses fundos também mais consistentes, que estão nessa nuvem superior aqui do lado esquerdo, esse azul escuro, azul claro, esse verde aqui, são todos aqueles fundos de debêntures incentivados abertos que eu mostrei para vocês, que chegam com retornos da ordem até de 20% até 23%. Então aqui estão todos esses fundos, a nuvem de pontos ao lado esquerdo. Para o lado direito, a gente está indo para o lado do risco, o lado onde o desvio padrão é maior. Aqui estão os fundos que são, por exemplo, um multicenários, um multiestratégia, um multimercado, que é um fundo que tem uma participação em ações, por exemplo, o Sparta Cíclico e o Multicenários tem uma parcial deles em ações, né? Então acaba tendo uma volatilidade de pagamento maior, de recorrência de pagamento. Tem meses que paga melhor, tem meses que paga nem tão bem assim. Com isso, né, eles são produtos de maior risco, tá? Então é importante a gente saber bem qual classe de produto a gente está investindo, sempre tem um risco associado a isso, né? Por fim, a gente escolheu esse fundo aqui de cima, o Sparta Debêntures Incentivadas, para explorar um pouquinho mais o portfólio dele. Então aqui está o portfólio do fundo, Sparta Debêntures Incentivadas, relatório mensal. Então veja que bacana, ele tem majoritariamente na constituição do fundo, né, debêntures, tem alguns FDICs também, tá? Tem alguns CDBs aqui relativo à caixa. Esse fundo aqui, ele tem uma volatilidade de 1,5%, bastante baixa, Sharpe de 2, 145 emissores, né, bastante diversificado. A maior posição dele tem 2,4%. Ele tem quase 7% em caixa, né? O carrego dele no último mês aqui estava com 1,3%. Beleza? Então aqui há mais algumas informações sobre resgate, isso que é importante ver sempre antes de entrar. Taxa de administração, é importante olhar, ficar de olho, 0,8% ao ano, sem taxa de performance. Regime de tributação, veja, isento de IR para pessoas físicas. Esse fundo de debêntures incentivadas é a mesma classe dos FIINFRAs, então está coberto pelo guarda-chuva da 12.431, beleza? Aplicação mínima, R$ 1.000, próxima aplicação adicional, R$ 100. Cotização da aplicação, entra lá no fundo, D mais um. Né? Horário aqui e tudo mais informações do fundo. Informações para o resgate, isso é super interessante e importante que cada um veja. Então, carência, não há carência, tá? Você solicitou, já começa a correr seu prazo de resgate. Resgate mínimo R$ 100, né? Saldo mínimo de permanência R$ 100. E aqui, cotização D mais 30, corridos, tá? Então é importante ficar de olho nisso. E aí o pagamento, D mais 1 da cotização. Então, nesse caso aqui, você tem D mais 30. Qual que é o aspecto negativo? Realmente você tem que esperar 30 dias para receber o dinheiro desse produto. Por outro lado, né, para a gestora, isso dá uma segurança, porque o fundo com D mais 30, por exemplo, se ele tomar muito resgate, um nível de resgate muito alto num curto espaço de tempo, ele teria que fazer o quê? O fundo tem que pegar e vender as posições dele para entregar esse dinheiro que está sendo resgatado pelos cotistas. Se ele fosse D mais 5, D mais 10, por exemplo, isso poderia ser um problema, mas como esse fundo ele é D mais 30, ele acaba tendo esse guarda-chuva, né, na qual o fundo consegue se organizar financeiramente para ficar fazendo as entregas, mesmo se ele tiver um nível de resgate mais alto. Então é importante a gente olhar sempre justamente esse prazo aqui, tá? Então, no caso específico desse fundo, é D mais 30. Bom, em visto isso, né, aqui tem o desempenho dele desde o início também. A gente já viu que é um produto isento de IR, já viu a rentabilidade dele, já viu que ele rende a mais que o CDI, a mais que o IMAB desde o início, né? E aqui estão algumas debêntures incentivadas que estão dentro desse portfólio aqui. Equatorial, Eletrobras, enfim, bastante coisa interessante, né? A Lupar, CSN, a Egea, né? Enfim, é um fundo com 145 posições de debêntures diferenciadas, beleza? Então fica aqui mais uma opção para estudo, para análise, né?
é justamente esses fundos abertos. Percebam que fundos abertos não é só multimercado, fundo de ações, fundo de previdência, né, fundo cambial. Tem também esses fundos de debêntures incentivadas, que são produtos de renda fixa, abertos e isentos. Então, cabe a nós realmente fazermos a leitura, a análise e o estudo, se convém para o portfólio de cada um. Beleza? O vídeo de hoje era isso, galera. Fico por aqui, um grande abraço a vocês todos, até o próximo vídeo.